Olha só que belezinha. Agora eu vou servir, né? Chegou a hora da prova. Vou colocar um raminho de manjericão. Então, chegou a hora da prova. Talharim de mari, ou macarrão artesanal com frutos do mar. Olha o teu, Pedro. Então, o preparo da semana vai ser o pappardelle di mare, ou então massa com frutos do mar. Esse é o último preparo aqui do canal, desse caderno de receita. Então, o que eu farei neste momento é pesar alguns desses ingredientes, porque separar eu já separei quase todos. Aqui estão os ingredientes do molho com frutos do mar e aqui estão os ingredientes da massa. Então, começando com o primeiro ingrediente para a massa, que é o trigo semolina. Eu tenho essa marca, mas você pode utilizar qualquer marca de trigo semolina, ou qualquer trigo na real. É que eu tô usando semolina porque ele é próprio mesmo pra massa, que eu tô com uma grossa, não sei nem se vai dar certo, mas vamos ver. 250 gramas então. Segundo ingrediente da massa, 2 ovos inteiros. Terceiro ingrediente dessa massa, eu vou utilizar limão. 2 limões sicilianos, apenas a raspa, né? Porque a massa que eu farei nesse preparo é a massa fresca de açafrão e limão, não é a massa comum, aquela básica. 2 limão inteiro para tirar isso aqui de raspa. Quarto e último ingrediente da massa, a receita pede um pacote de paelleiro, 4 gramas, ou meio pacote. Como eu não tenho paelleiro, porque também é muito caro, eu vou usar cúrcuma. Só para dar aquela coloração. Na real, a cúrcuma é pela cor, então ó, esse tantinho aqui já é suficiente. Ó. Antes de misturar os ingredientes da massa, eu vou primeiro separar os ingredientes do molho. Aproximadamente 70 gramas ou 80 gramas de polvo, e aqui nós temos um tentáculo. Eu não consegui comprar só 80 gramas, então só deu para comprar um tentáculo inteiro, e aqui dá mais de 100 gramas, mas eu vou usar tudo, olha só. Em torno de 70 gramas de camarão, eu tô usando esse aqui, tá vendo? 75 gramas de lula. Eu não sei se estou fazendo certo, mas eu já vou reduzir a lula em pedaços menores. Nunca preparei lula na minha vida, então eu não sei se isso aqui tá certo, espero que esteja. Eu nunca tinha visto uma lula por dentro, olha como é que ela é. Que interessante. 3 dentes de alho picados. Em torno de 300 gramas de tomate cereja. Alguns ramos de manjericão fresco. Desse manjericão fresco eu quero tirar as folhas apenas. Um limão siciliano, as raspas e o suco. Aqui estão as raspas do limão. Um pouco de cebolinha também. Uma folha de louro e metade de uma cebola. Eu quero retirar a primeira camada dessa cebola apenas e não vou reduzi-la, apenas cortar em 4 partes. Por fim, azeite de oliva a gosto. E também o sal, né? Esqueci disso. Sal e azeite de oliva para correção. O azeite de oliva durante o preparo, né? Mas o sal também para correção no final do preparo. Todos os ingredientes já estão separados, tanto da massa como do molho. Antes de fazer a massa, eu preciso fazer uma coisa porque vai tomar um tempo. É o seguinte, segunda receita. Ferva em uma panela com água, louro e 2 cebolas cortadas em 4 partes, no caso uma cebola só, né? Quando ferver, branqueie o polvo 3 vezes, ou seja, água fervente e gelo, e depois deixe o polvo cozinhando por 45 minutos. Uma cebola inteira, cortada em partes, e uma folha de louro. Agora vamos deixar essa água ferver. Ainda não entrei na massa, porque ainda estou trabalhando este polvo. Quando ferver, branqueie o polvo 3 vezes, água fervente e gelo. E depois deixe o polvo cozinhando por 45 minutos. Então aqui está o nosso tentáculo de polvo. E neste momento, vou branquear, que é fazer o quê? Mergulhar nesta água fervente. Tá vendo? Logo em seguida, retirar, tentar pegar ele aqui, colocar no gelo, branquear e dar esse choque térmico. Já dei o choque térmico, vou retornar a panela, ele multiplicou de tamanho, porque eu achei isso muito louco. Deu o choque térmico, retiro novamente e coloco no gelo. Segunda vez, pediu para fazer isso 3 vezes. Volta a panela e coloca no gelo novamente. Eu já fiz isso com cenoura, para branquear a cenoura, para ela ficar com uma cor mais forte. Eu não sei se é o caso aqui do polvo, não sei se é esse o objetivo. Tá feito o choque térmico, agora retornarei esse tentáculo, olha como ele ficou diferente. Aumentou de tamanho, né? Então retornarei a água fervente e deixarei cozinhar agora por pelo menos 20 minutos. Olha a cor dele!
Finalmente, chegou a hora da massa. Então vamos lá, massa fresca de açafrão e limão. Eu já fiz aqui no canal somente esta massa, né? Não com este preparo completo. Então o preparo completo, como já disse, é a massa fresca de açafrão e limão com os frutos do mar. Então vamos lá. Misture a farinha de trigo com as raspas, o paeleiro e dispõe sobre uma superfície. Vamos colocar na minha bacia. Vamos misturar com a raspa de limão aqui e também com a cúrcuma. Não tenho paeleiro. Quebre os ovos e coloque uma a uma dentro da cova, no caso as duas aqui, né? E aí eu já vou misturar com a mão mesmo, dessa maneira assim. Depois que tiver bem pré-misturado por aqui, aí eu transfiro para a mesa. Se precisar eu acrescento mais farinha ou então mais água. Essa semolina que eu estou usando hoje, eu estou provando na verdade, não é aquela de mercado que já vem bem mais refinada. Essa aqui tá bem grossa, então eu não garanto que vai dar certo. Se não der certo, eu faço de novo a massa aqui. Transferi para a mesa e agora eu vou começar a sovar essa massa. Como que eu farei isso? Dessa maneira assim, ó. Sovei por 20 minutos, vou tentar abrir para ver. Olha como tá ficando a primeira abertura de massa. Não está saindo como geralmente sai, né, na massa no trigo semolina, mas estou conseguindo aproveitar. Então eu faria o corte completo desse aqui, da massa que eu preciso hoje, que é o pappardelle. E aí, depois se eu ver que vai ficar bom, aí eu avanço para os outros. Aí fiz o corte com a régua mesmo, para poder extrair um retângulo, porque o macarrão a gente precisa deixar nesse formato para conseguir concluir, né? Olha só, o procedimento aqui é o seguinte: coloca trigo, que podia ser fubá também. Eu juntarei as extremidades dessa forma, de igual modo, sem apertar. Depois, mais uma vez, mais uma outra vez. E neste momento eu realizo o corte que eu quero. Hoje eu quero o pappardelle. Deixa eu pesquisar ali qual que é a medida que eu esqueci. Pappardelle seria 1,3 centímetros de largura de massa, porque a diferença entre tagliatelle, talharim e pappardelle é sempre a espessura, ou melhor, a largura. Então seria isso aqui. Se eu cortasse nessa medida, na hora que eu cozinhasse ela ia praticamente dobrar. Eu vou modificar essa receita de hoje, porque senão não vai render e vai demorar para cozinhar. Eu farei um talharim comum mesmo, com 0,3 aqui mais ou menos, ó. Senão eu vou ter muito pouco macarrão para hoje. Feito o corte, tenta passar a régua por baixo. E nesse caso aqui ele não vai abrir completamente, né? Tá vendo? Não vai abrir completamente. Mas aí eu vou abrindo um por um assim, ó. Porque eu coloquei pouca farinha na hora de dobrar. Por isso a importância de colocar bastante fubá ou farinha para que isso tudo aqui abra automaticamente. Porque o correto é, passou a régua, isso aqui como uma cortina abre na sua frente. Então aqui está a nossa primeira leva de macarrão aí. E repetirei esse processo para todos os outros pedaços agora. Tô conseguindo improvisar aqui com essa massa e consegui 5 cortes. Olha, começa a abrir o melhor porque eu coloquei fubá, né? E assim eu finalizo todo o corte da massa. Agora preciso cozinhar. O macarrão está aqui, o polvo também, ele já cozinhou. E eu vou já colocar água para poder cozinhar o macarrão. Vou deixar essa água ferver. Vou colocar um pouquinho de sal na água e um pouco de azeite. Por quê? Para quando for cozinhar o macarrão, ele não grude um com o outro. Vou trabalhar agora esse tentáculo do polvo, que já voltou ao seu tamanho normal, só que ele está com uma cor bem viva, bonita. E a receita diz o seguinte: retire e corte o tentáculo em rodelas e reserve. Aqui está o polvo. Olha que bonito. Bem pouquinho, né? Sele os demais frutos do mar em alta temperatura, deixando-os dourados. Então aqui está a minha panela, que já está aquecida. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, esperar esse azeite aquecer. Enquanto esse óleo aquece, porque proteína você tem que sempre deixar o óleo muito aquecido, bastante quente, eu já vou colocar o macarrão para cozinhar. A água já aqueceu, coloca ele soltinho na panela, dessa forma. Dá pra pôr tudo já, inclusive. Aí solta um pouco assim, ó. Deixar o macarrão cozinhar por alguns minutos e aí eu já retiro. Coloco aqui. Colocando o camarão e vamos selar ele. Eu nunca lidei com camarão na minha vida, então eu não sei qual que é o ponto. Mas eu fiquei sabendo aqui, a mãe disse que não pode deixar muito, senão ele endurece. Farei a mesma coisa com a lula. Deixar ela dourar um pouquinho e já retirar. Próximo passo, refogar o alho. Vou colocar um pouco de azeite de oliva novamente. Vou acrescentar os tomates cereja, eu não abri nenhum deles. Eu devia ter cortado esses tomates. Mas, então eu só tirei do fogo ali e estou estourando um por um, ó. Senão é perigoso queimar o alho. Preciso de líquido, Voltando para a panela, vou retornar a proteína ao tomate e também acrescentar o polvo cozido. Eu acho que eu vou pôr um pouco de água aqui, tá precisando. Vou adicionar as folhas de manjericão para soltar aquele aroma. Já vou retirar o macarrão, que já cozinhou. Escorrer primeiro, antes de acrescentar no molho.
Tem que acrescentar um pouco de água aí, rapaziada, que senão corre o risco de queimar o nosso molho aqui. Então pode acrescentar, não tem problema, porque depois a gente vai corrigir com sal e os demais condimentos. Eu já vou colocar um pouco de sal antes mesmo de colocar o macarrão. E também já acrescentarei um pouquinho do suco do limão e metade das raspas de limão também. E um pouquinho da cebolinha. Daria para encorpar um pouco mais ainda, mas eu já vou acrescentar o macarrão aos poucos no meu preparo de hoje. Já coloquei aqui toda a raspa de limão restante, também o resto do suco de limão e quase toda a cebolinha. A cebolinha ainda eu vou utilizar para finalizar no prato depois. E mais uma pitada de sal. Acrescentei um pouco mais de água também. Eu acredito que eu tenha conseguido chegar no ponto, nós vamos descobrir na prova se ficou faltando sal, como que tá isso aqui, se tá exagerado, enfim. Olha só que belezinha. Agora eu vou servir, né? Colocar no prato, vou empratar, que eu ainda tô aprendendo a fazer isso. Chegou a hora da prova. Um pouquinho de azeite de oliva, cebolinhas por cima, bem de leve, porque eu tenho pouca. Vou colocar um raminho de manjericão e tá feito o nosso prato. Vamos lá provar agora. Então, chegou a hora da prova. Talharim di mare, ou macarrão artesanal com frutos do mar. Tá o teu, Pedro. Olha, bonito com certeza tá, né, pai? Agora vamos provar a consistência, ver se tá com muito sal, se tá cozido, se dá pra sentir o gosto dos ingredientes, quais ingredientes você consegue perceber. Originalmente esse prato era o pappardelle di mare, eu acabei fazendo um talharim di mare. O macarrão, a massa é feita de açafrão e limão. Consegue sentir o gosto de limão no prato? Nossa, bastante. E essa cor amarelada vem do açafrão. E aí, o que vocês acharam? Tem o sabor, o limão ele permanece porque ele é um negócio azedo, né? Daí o camarão você sente o gosto dele quando você põe ele na boca. Tá bem cozido, faltou sal. Não, Ficou... todo mundo achou que ia ficar elástico o camarão e os outros, não ficou tão elástico. Ficou bom. Foi ficar em pedaços mais pequenos, né? Fica fácil de comer daí, né? Então, dessa forma, eu concluo esta playlist que eu iniciei no dia 20 de 11 de 2023 e hoje é que dia? 18 de fevereiro de 2025, mais de um ano aí, ó. E concluo esse caderno de receita. Agora, para finalizar, semana que vem, vamos ver o que tem, mas o pai e a mãe vão escolher um prato e cada um vai preparar. Então, nas próximas 2 semanas, agora quem vai fazer os pratos aqui são eles.